Fala, meu amigo e minha amiga, empreendedor e empreendedora que está na labuta diariamente para poder levantar a sua empresa, desenvolver o seu negócio, gerar emprego, gerar renda, gerar liquidez, ou seja, construir patrimônio. Então, meu amigo e minha amiga, é o seguinte, hoje a nossa aula ela é direcionada para qual objetivo? É relacionada a prazos. Então, se você quer vender ou prestar serviços ao governo, você tem que entender o seguinte, que você está diante do Estado no exercício de contratar e que este Estado, vamos entender agora como governo, vamos ir por essa ótica, ele possui prerrogativas em face de vocês diante das contratações. Então, o que vocês devem perceber durante a jornada de se vender ou prestar um serviço ao governo é o quê? É o cumprimento dos prazos. Porque se você não cumprir com os prazos, vocês podem recair-se em quê? Em responsabilidade. Então você vai ter que justificar à administração o porquê que você não executou o serviço no prazo devido ou porque você não entregou o material no prazo devido. Então você tem que entender sobre prazo. Então é o motivo da nossa aula de hoje, bem simples, prática e objetiva e replicável. Por que replicável? Porque eu sou objetivo. Então eu quero entregar aqui uma aula para vocês que vocês repliquem no dia seguinte, tá certo? Pessoal, vamos nessa. Nossa aula de hoje, começando negócios com o governo. Então, se você deseja vender algum produto, prestar algum serviço, professor, como por exemplo, pessoal, você tem uma mercearia, você tem uma oficina de manutenção de veículos automotivos. Por exemplo, você pode vender arroz, gêneros alimentícios, arroz, feijão, hortifruti. Você pode vender, por exemplo, material de construção, material de higiene e limpeza, copa e cozinha. Ou seja, um monte de produtos. Então basta você saber o que você quer vender para o governo e, obviamente, ter o conhecimento para isso, tá bom? E se você, por exemplo, não, Vinícius, eu sou da área de prestação de serviço. Ok, qual é a prestação de serviço que você executa? Não, Vinícius, eu trabalho com manutenção de ar-condicionado. Eu trabalho com manutenção predial. Eu trabalho com manutenção de veículos automotores. Eu tenho uma oficina própria. Então se você tem uma oficina própria, olha que interessante, você pode prestar o serviço e também você pode vender peças para a administração. Por que não? Porém, você tem que cumprir os prazos, tá certo? Então, tenha em mente o seguinte, que vocês, ao lidar com o Estado no exercício de contratar, vocês estão sujeitos a um regulamento, a uma legislação que confere à administração prerrogativas especiais. Eu não quero adentrar neste tema agora. Então, mas por que, professor, que você está falando assim? Porque eu tenho o dever de falar o que acontece, tá bom? Então vocês têm que saber da realidade, para que não ingressem nas negociações junto ao Estado e se prejudiquem. Vai mandar embora, por exemplo, um colaborador. Não é isso que nós queremos. Então você tem que ter o conhecimento. Participar de negócios junto ao governo não é simplesmente você cadastrar uma proposta, ver uma oportunidade de participar e está tudo certo, receber uma nota de pé, nota de serviço, ordem de compra e achar que está tudo certo, não é bem assim, tá bom? Vamos nessa. Vamos lá. Prazo de entrega. Pessoal, eu quero ser bem eu quero trazer uma explicação cristalina a vocês, certo? Que vocês consigam entender o panorama do cumprimento do prazo. Por que, professor, você está falando entender o panorama? Você tem que entender que se você não cumprir com o prazo, vocês podem sofrer um processo administrativo sancionatório pelo não cumprimento da entrega do material, da execução do serviço. Mas por que acontece isso? Por que eu vou ser responsabilizado por não entregar o material no prazo devido?
porque vocês estão lidando com o poder público e também quando a gente fala de prazo de entrega, isso aqui é o quê? É um meio, é um meio que a administração tem do que proteger. Olha só que interessante. O interesse, o interesse público. Ou seja, imagina, você sagrou-se vencedor de uma licitação cuja modalidade foi pregão eletrônico para o fornecimento de medicamentos. Esse medicamento deve ser entregue a um hospital público e você não entrega. E como é que fica o interesse público nesse caso? Então vocês conseguem perceber a importância do cumprimento do prazo de entrega. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque ao longo de mais de 12 anos da minha vida atuando nas contratações públicas, eu percebi que muitas empresas acham que, não vou entregar e está tudo certo. A possibilidade de vocês terem um prejuízo é muito grande. Então, vamos a um exemplo. Professor, objeto, saco de cimento 50 quilos. Então, imagina que você é do ramo do material de construção, você fornece no âmbito privado material de construção, e você venceu uma licitação para o fornecimento de saco de cimento, 50 quilos. Ou seja, a administração fará uma obra, alguma manutenção na sua repartição, e ela precisa do saco de cimento. Então, ela solicitou, por exemplo, através de uma nota de empenho, a quantidade de 380 sacos de cimento. Então, o que vocês conseguem perceber é o seguinte: será que não é vantajoso para você que é empreendedor ou empreendedora fazer negócio com o governo? Haja vista que, olha só, o quantitativo ele é diferenciado. Vocês conseguem perceber que dificilmente, ou pode ter, que você, por exemplo, tem uma loja de material de construção e vem uma única pessoa, pessoa física, ela quer fazer uma obra na casa dela, talvez ela vai querer, não, eu quero 380 sacos de cimento. Mas não é de uma forma constante, rotineira. Mas agora, quando você lida com o poder público no exercício de contratar, você está atuando, por exemplo, com forças armadas que possuem um efetivo enorme, instalações enormes. Você está lidando com a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, você está lidando com o Ministério da Defesa, você está lidando com o Ministério da Educação, ou seja, você está lidando com diversos órgãos públicos, bem como as entidades públicas, tanto do ponto de vista do governo federal, estadual, distrital ou municipal. Então, os quantitativos são maiores, conseguem perceber? Então, o que prejudica muitas empresas? Olha só, pessoal, é o seguinte, quando o órgão público ele tem a necessidade do saco de cimento, ela fará o pedido a vocês, por exemplo, através de um instrumento equivalente ao contrato administrativo, como nota de empenho. Então, nós temos o que? Uma solicitação ao fornecedor. Aliás, perdoe, o pedido do órgão público, vocês recebem, então você recebeu o documento da administração e que, por exemplo, consta, na nota de empenho, o prazo de entrega de 10 dias corridos. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Dependendo da administração, você pode ter 10 dias úteis, 20 dias, 30 dias para entrega dos 380 sacos de cimento. Então, vocês conseguem perceber o seguinte, que é uma jornada. Então, essa jornada advém do pedido, que do pedido vocês receberão um instrumento equivalente, por exemplo, nota de empenho, ordem de fornecimento, e que lá consta que você tem 10 dias para entregar os 380 sacos de cimento. Então, que muitas empresas recaem em prejuízo. O que é? Falta de gestão e falta de planejamento. Mas, professor, por que planejamento e falta de gestão? O cerne aqui que eu quero falar para vocês é o seguinte:
falta de planejamento e gestão das informações. Olha quanto que isso aqui é interessante. Informações. O que acontece muitas das vezes, eu já vi por diversas vezes isso acontecer, que a administração faz a solicitação, chega o documento na mão do empreendedor ou empreendedora que tem um contrato ali com a administração, ela, por falta de gestão, um planejamento dentro da sua empresa para trabalhar com o Estado, vender, prestar serviço para o governo, ela se esquece, por exemplo, que tem que entregar os 380 sacos em 10 dias. Então vai prolongando, e depois ela consegue perceber, oh, eu esqueci. Aí depois, por exemplo, de 4 dias, aí o que ela faz? O que o fornecedor faz? Faz a solicitação ao seu fornecedor, opa, preciso de fornecedor, 380 sacos de cimento e eu preciso que você entregue lá na administração. Aí o fornecedor vai pegar e vai falar para você, olha, ou ele vai falar assim, olha, eu consigo te entregar esse quantitativo de 380 sacos daqui a 8 dias. Então você consegue perceber que o prazo final foi extrapolado, e eu nem quis aqui trazer datas. Eu quero que o nosso estudo seja muito objetivo, prático, e que você consiga compreender o panorama que eu quero lhe entregar. Tá bom? Então pensem no seguinte, falta de planejamento, falta de gestão para trabalhar com licitação, vocês podem ter um prejuízo muito grande, porque vocês não possuem o controle da informação. Uma coisa é quando você trabalha, vence uma licitação, 2, 3, 4, 5. Agora, meu amigo, quando vai para sexta, sétima, oitava e vai embora, se você não tiver a consolidação de informação muito bem delimitada, muito bem ajustada, vocês podem sim sofrer um processo administrativo sancionatório pelo não cumprimento do prazo de entrega, tá bom? Então, o que pode acontecer é isso. Então, seu fornecedor vai falar, olha, eu não consigo te entregar. Eu não consigo te entregar. Eu só vou te entregar daqui a 15 dias, porque o quantitativo é muito grande. Então, você consegue perceber que quando você vai para a área de licitação, como o quantitativo é muito grande, às vezes o seu próprio fornecedor não tem esse quantitativo. Consegue perceber? Ele vai ter que ir, por exemplo, lá na fábrica, falar, olha, eu preciso de X quantidade de saco de cimento de 50 quilos, por exemplo. Tem administração que solicita, às vezes, 1.000 sacos de cimento de uma vez só. Tá certo? Então, por exemplo, mas a administração tem esse depósito? Pode ter, por que não? Consegue compreender? Então, o assunto aqui é sério. E pode acontecer também do seu fornecedor falar assim para vocês, olha, eu não tenho, eu não tenho como te entregar esse material pelo quantitativo, ou seja, pela quantidade, porque é muito grande. Ou seja, ele não tem nem estoque para te oferecer esses 380 sacos. Conseguem perceber? Então também pode acontecer do seguinte, do fornecedor falar para você, falar assim, olha, essa marca que você está me pedindo, por exemplo, a marca, vamos falar assim, pessoal, Alfa. Essa marca Alfa eu não tenho para entregar, eu tenho a marca Bravo. Aí você vai falar, não, eu preciso da marca Alfa, porque eu fechei um contrato com a administração, eu preciso entregar a marca Alfa. Aí vai falar assim, olha, eu não tenho essa marca. Aí o que geralmente o que acontece muito, aí começa a procurar, e às vezes não acha. Então influencia no quê? No prazo de entrega. Então, só essa aula que eu falei com vocês aqui, olha, se vocês têm que entender essa perspectiva, tá? Muitas pessoas, com devido respeito de entendimento contrário, mas assim, isso aqui é um ponto-chave. Agora imagina quando a gente vai para obras e serviços de engenharia, tem todo um cronograma físico-financeiro para ser cumprido, as etapas, sem aprofundar nesses aspectos, mas agora você que está ingressando no mercado de licitações, querer vender para o governo, tem em mente o seguinte, que você tem que sim ter um controle para que você não venha se prejudicar.
Tá bom? Então você percebe o que? Olha, opa, então não é bem assim participar de licitação sem saber quem é o meu fornecedor. Será que às vezes eu tenho que trabalhar com uma marca específica? Será que às vezes é o caso eu fazer um contrato na fábrica? Será que eu vou ter acesso à fabricante do cimento? Vocês conseguem perceber que são essas variantes? Ah, professor, mas você está falando, fica difícil trabalhar. Não, você tem que ter isso aqui que eu falei com vocês, ó. Vocês têm que ter o conhecimento para trabalhar com isso. E às vezes, pessoal, não é só ficar entregando, falando de legislação aqui para vocês aqui. Não, isso aqui que eu estou falando, estou falando praticidade. É o que acontece no dia a dia. Então eu não quero que vocês venham a se prejudicar, certo? Pessoal, vocês gostaram? Então, se você gostou, dê aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seus comentários aqui. Se você está com dúvida, possui alguma situação que está te incomodando, então você já vende, já presta serviço ao governo, você tá meio perdido ainda, deixa aqui nos comentários aqui que eu tenho um enorme prazer, gratidão em conversar com vocês, alertá-los de que vocês têm que ter o conhecimento, vocês têm que saber trabalhar com o governo. Obviamente é um bom negócio, porém de nada adianta vocês não conhecer essa jornada, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, eu fico feliz em falar com vocês, transmitir esse conhecimento, porque eu já vi muitas vezes, trabalhei mais de 12 anos no âmbito das contratações públicas, hoje eu trabalho no campo do direito tributário, tem parte do meu treinamento também que eu envolvo a parte fiscal, questões tributárias, planejamento tributário. Então, fique muito atento a essa questão. Vai trabalhar com licitação? Tem que ter conhecimento dos prazos, de como que vai se executar o serviço, qual é a marca do produto que você vai trabalhar. Será que compensa você ter um depósito? Será que compensa você fazer um contato na fábrica? Consegue compreender essas circunstâncias? Porque influenciam diretamente onde? No seu bolso. Ou seja, no desenvolvimento do seu negócio, desenvolvimento ali do seu empreendimento, com geração de empresa, geração de emprego, renda, certo? Eu não quero que vocês se prejudiquem. Então, fico aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula aí para vocês que desejam vender ou prestar serviço ao governo. Dê aquele like, se inscreva no nosso canal, comente, ative o sininho aí para não perder outra oportunidade, outra aula. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.